de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Amigos ouvintes e internautas, dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta programa A Vida no Mundo Espiritual, um estudo dinâmico e interativo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Alana Freitas. Bom dia, bom dia, bom dia. Alegria estar aqui com vocês novamente para a gente dar sequência aí ao nosso estudo. A gente que está aí no livro Obreiros de Vida Eterna, capítulo 7, que a gente iniciou no nosso encontro passado, falando um pouquinho da primeira história, né, do Padre Domênico, como ele desencarnou, ou pelo menos o motivo pelo qual ele desencarnou, né, todo o trama por trás do desencarne dele, que foi um homicídio, né, alguém que foi lá e matou ele. Por que ele matou? Porque Padre Domênico se utilizava ali da sua posição de clérigo, né, de padre, para influenciar mulheres, para que ele pudesse manter relações sexuais com elas, né? Um esposo visualizou o que acontecera e, translocado, foi lá, comprou um vinho, envenenou o vinho, deu para o padre morreu e fingiu ali de que o padre de serviço um problema de coração, né? Enquanto o médico mesmo imagina que ele fora suicida, né? E aí a gente vai dar sequência ao nosso estudo de hoje. A gente visualizou que aquela não foi uma posição, ou não foi uma situação isolada, que era um comportamento comum do padre. Logo após o seu desencarne, ele que era muito materialista, no sentido de que ele era muito pegado às questões da terra, quando do seu desencarne, ele acaba não conseguindo fazer o desenlace propriamente dito, completo, né? E por causa disso ele acaba se atrelando ao corpo físico durante algum tempo. E quando uma mulher vai ali ao sepulcro, ao encontro dele, ele, horrorizado com a imagem que vê, acaba tendo esse desenlace completo e foge, né? Com medo. E a gente vai ver um pouco da história dessa mulher. Quem que é essa mulher, né? Por que ele estava translocado? Por que foi tão desesperador para ele? Então, pobre mulher crédula e confiante, vejo-a chegando ali
lembrando que é Luciana, né, que está narrando o que ela está vendo no quadro mental do Padre Domênico, através da sua clarividência. Vejo-a chegando ao presbítero em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabias engodar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar, honrados, a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral. Com a frieza dos homens de fraseologia brilhante, invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último dos vossos servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura, a infeliz abandona-vos precipitada, ganhando a via pública sob a chuva torrencial. Acompanham-a. Regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Ah, que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária e bulhenta e ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões ribombam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repulsante e coloca-vos ao corrente do fato. Morrera-lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando conselho sacerdotal? Recebeis a notícia, disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar um amigo confiante. Preocupado, ponde-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-vos a descoberta de algum recurso aparentemente digno, que vos conserve a cavaleiro de situação imprevista. Pronunciando palavras confortadoras, montastes qual guarda ao cadáver e chamastes médico amigo. Ei-lo que chega. É o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural, com a ruptura de vasos de coração. Recuperam o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes. E seguis os funerais calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem do féretro, enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham do préstito. São almas vingadoras que vos seguem, tenazes. Então, veja aí que não foi a primeira vez que ele seduz uma mulher para ter relações sexuais, né? E que leva-o à morte. Antes disso, houveram outros casos, né? Então, essa mulher que se apresenta para ele na hora, no sepulcro, depois que ele desencarna,
fora uma mulher que fora seduzida por ele, uma jovem, né, no qual ele diz, olha, não tem problema nenhum de ter relações comigo enquanto padre, há uma inocência, achava ele que não ia ter consequência nenhuma, mas fruto daquela relação sexual vem um filhinho. Ela ali achando, não, ó, ele é padre, né? O certo seria a gente poder assumir essa relação, que a gente pudesse casar, que a gente pudesse ter esse filhinho juntos. E ele diz, não, olha, a gente não pode ter isso junto, porque eu sou um padre, você veja o que as pessoas vão pensar, que a igreja vai falar, muitos vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, não. A melhor solução é que você case aí como último dos meus servos. Ela acha repulsiva essa ideia, vai para a casa do pai, toma um fornicida e acaba suicidando-se. Ele vai até a casa, né, porque o pai vai até ele dizendo, não, mas peraí, ela veio até a igreja, ela veio falar contigo, ter respostas para si mesma e volta para casa e acontece um negócio desse que aconteceu, né? E aí ele vai lá, vai na casa, se certifica de que ele vai na casa não na tentativa de confortar a família, mas na tentativa de ter certeza de que não haveria nada que pudesse chegar até ele e condená-lo de alguma maneira, né? Então, ele chama o amigo, mesma pessoa que dá o diagnóstico dele como, né, que sabe, que acha que ele fora suicida, no seu próprio desencarne, e certifica-se de que nada levaria a ele, né? E aí a preocupação dele não havia nenhum sentimento de caramba, ela desencarnou, caramba, ela suicidou, eu sou responsável por isso. Não, o sentimento era de alívio de que um problema a menos na vida dele. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender de que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Veja que ele, quando ela desencarnara, junto dela, outras entidades também estavam ali. Quer dizer, não era só ela, não era só a outra que desencarnou, mas eram outras entidades que foram feridas por ele, né? Assim, vejo bem, continuou alarmada, destacam-se infeliz, que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente determinada escritura que não apresentastes. Que vejo? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua mais longa, e o moribundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos afetuoso e humilde do seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honram o nome, declara. Foi moço arrojado, a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Escutais com disfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a discriminação de pequenos legados apopeiros dele. O agonizante acompanha-vos, atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhes os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhes provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento dos seus derradeiros desígnios. Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira, declara-vos seu arrependimento in extremis, e diz, e sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição. Reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados.
recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mas alguns momentos, esforçando-vos por ver-vos pela última vez, o moribundo corre os olhos no ato final do corpo. Estás sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita entre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento imóvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu, sempre de perto, reclamando, permanece angustiado na tela mental das vossas lembranças vívidas. Então, o próprio pai dele, ao desencarnar, olha, uma outra situação. Veja que a história de Domênico é de mentiras, trapaças, de duas caras, de não respeitar a vontade alheia, de usar a sua posição, onde as pessoas o veem como uma pessoa boa, como uma pessoa de palavras bonitas, né, de influenciação, e por trás ele utiliza isso como benefício próprio. Então, seu pai, nos últimos momentos de vida, né, de encarne aqui na crosta, assume para ele que ele não fora que ele não é o único filho junto com os irmãos legítimos, mas que ele possuía outras famílias, outros filhos, e não gostariam de deixar eles em desalento. E no seu testamento concede ali a eles algumas propriedades, né, para que eles pudessem ter uma vida tranquila, que ele pudesse ajudar, que eles não deixassem os irmãos ali ao léu. Ele diz que sim, mas é só o pai fechar os olhos que ele vai lá e faz exatamente o contrário. Ele não quer dividir a herança, ele quer ficar para si e para os seus irmãos legítimos. E aí o pai, quando desencarna, vê que ele fez exatamente o oposto, fica ali cobrando, né? Vira o obsessor ali cobrando, reclamando aquilo que ele pediu. A clarividente para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável da tarefa que lhe fora cometida. É outro perseguidor severo. Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis a qualquer preço o curato que lhe pertencia. Variados interesses pessoais prendiam-vos o pensamento, a pequena cidade sob a orientação daquele pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suassórios. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em caráter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente. Servir a igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública, e assegura que se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando um novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo na diocese, a quem expondes com fingida humildade a solicitação que vos preocupa. Enganado, o dignitário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência aos seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza.
Gratificando companheiros altamente colocados, conseguistes que o antigo sacerdócio fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia de Montanha, onde um ancião morreu sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com a ira implacável. Mais um caso, né? Veja que Domênico foi um homem muito egoísta, né? Só pensava nos seus próprios interesses, o que ele tinha vontade de fazer. Então, ele queria aquela igrejinha, por algum motivo, ele desejava ser pároco daquela igrejinha, pediu, solicitou. A pessoa que estava ali, responsável, disse, olha, eu não posso, se vi aqui há muito tempo, né? Já estou doente. O médico disse que era melhor eu ficar aqui perto do mar, né? Isso ajudaria o meu coração. Tem uma história ali com as pessoas. Se não fosse por isso, eu sairia, mas por causa disso eu gostaria de permanecer aqui. E aí, o que ele faz? Ele move seus pauzinhos ali, né? Já que ele tem grande influência política e dentro da própria igreja, né? Mexe os pauzinhos e faz com que a pessoa seja removida compulsoriamente, o que faz o desencarnar com mais rapidez e com ódio no coração. No intervalo da clarividência, Luciana, porém, recomeça, novo intervalo da clarividente, Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Agora, surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscências falou bem alto. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Ei-la ao vosso lado, no último encontro, ainda na esfera carnal. Acabastes a refeição lauta da manhã, quando alguém bate a porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza da vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocaste nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o fininho a custo de serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção. E ali estava quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino beirava-se da morte. Surpreendera-o a tuberculose devoradora e suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contemplava-vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiastes resposta estranha. Ao vosso toque particular de campainha, determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-vos a fugir espavoridos. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos. E a mãe infeliz desencarna em pavilhão de indigência, com o sinistro desejo de vingar de vós de qualquer modo. Então, vê aqui mais um caso, né? As coisas se repetem. Mais alguém com que ele mantém relações sexuais, engravida, ele abandona, ela tenta ali, principalmente naquela época, né? A gente consegue imaginar o desespero de uma mulher que não é casada, que tem um filho, né? O quão difícil isso era na sociedade daquela época. E ela, sem possibilidades, né? Na tentativa de salvar o filho, que está numa tuberculose, vai ali ao encontro dele, pedindo-lhe auxílio, e ele, ao invés de auxiliar, coloca os cães ali para ele colocar para fora. O filho morre por causa da tuberculose e ela vem a morrer também posteriormente como indigente. Interrompera-se Luciana novamente como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar. De súbito exclama, oh, que horror, vejo mais. Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes. Não terminou a observação, todavia. Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível. Desfez-se em lágrimas e exclamou alucinado de sofrimento moral. Basta, basta.
Soluços atrozes rebentaram do peito opresso, sem solução de continuidade. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Interessante essa colocação dela, né? Quando a gente está num momento de dor profunda, que a gente sabe que errou, eu percebo que o momento de resgate, o momento de mudança, muitas vezes ocorre através desse profundo choro. Esse choro sentido, esse choro que abala as fibras do nosso corpo, as fibras da nossa alma, né? Aquele momento que a gente chora, que coloca para fora absolutamente tudo, e depois disso, não, ok, a partir daqui eu vou melhorar, a partir daqui vai ser uma mudança diferente. Às vezes a gente precisa fazer esse acolhimento dos nossos sentimentos, às vezes a gente guarda para dentro de nós mesmos, dizendo que não, eu não posso chorar, não, eu preciso ser forte, não, eu não vou acolher esse sentimento, e a gente vai guardando, e aquilo vai nos corroendo por dentro, vai nos adoecendo das mais diferentes formas. E a gente precisa acolher a nós mesmos, acolher os nossos sentimentos, de a gente, poxa, eu errei, caramba, foi horrível, me perdoa pelo que eu fiz. E isso nos conduz muitas vezes às lágrimas, né? E depois desse momento, depois que a gente se acolhe, depois que a gente chora tudo que precisa chorar, é o momento de reerguer e fazer um novo caminhar. Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto a seguíamos enternecidos, de mente voltada para a prece. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta no processo inicial de reencarnação futura. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? Veja que ele tinha vários, vivia uma vida repleta de egoísmo, pensando única e exclusivamente na satisfação dos seus próprios sentidos, no que ele queria, e utilizou de um dom de Deus que lhe fora concedido na tentativa de influenciar positivamente pessoas. Ele influenciava as pessoas de maneira a alcançar aquilo que ele desejava, né? Em todos os campos religiosos, inclusive nos campos políticos. E assim ele machucou inúmeras pessoas. O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou seu turno. Existe então a justiça divina, anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Trazemos na própria consciência, e aqui eu vou destacar, né? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Porque a pergunta de Domênico, ela é justa. Nós carregamos no nosso consciente, no nosso subconsciente, a ideia de um Deus punitivo, de um Deus vingador, de um Deus que está ali, para colocar um castigo em cada um de nós. Até que a gente fala assim, eu preciso temer a Deus. É um Deus que eu devo ter medo. Quando a proposta do Cristo não é esse Deus. É um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de bondade. É um Deus em que Jesus fala assim, meu paizinho, e ele traz essa intimidade de um pai de profunda amorosidade. Um pai que eu não devo temer. Então, o que é que me coloca de castigo? O que é que me traz a punição? É Deus? Não. Diz aqui, o próprio Hipólito, é a nossa própria consciência. Quando a gente desencarna e caminhos variados, muitas vezes caminhos tortuosos se apresentam para nós, não foi Deus que nos puniu.
Não foi Deus que estabeleceu um castigo para conosco, mas foi a nossa própria consciência, ciente das bobagens que nós fizemos, que nos colocou naquela situação. É a nossa própria consciência que faz o registro de todas as bobagens que nós fazemos. Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Como justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, olvidando deliberadamente o reino do céu, o reino de Deus e sua justiça. Podemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, soluçante, o espírito infortunado revela-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram honrando o mundo a si mesmos, esquecidos do Senhor, que passou fazendo bem? Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram o sepulcro com solenes exéquias, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui, em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos de ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivos não nos restauramos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço de amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu, na terra. Dói-te a penitência, fere-te a humilhação, e ele, porventura não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim, concordou o interlocutor tristemente. Tudo isso é verdade. Então, ele vem deixar claro ali, né? Olha, aquelas pessoas que estavam acima de nós e que a gente achava, né, que ia alcançar o reino dos céus, também fizeram coisas extraordinariamente horrorosas e também vivem em zonas abismais, em situações deprimentes, qual mendigos no mundo espiritual. Uns esperando socorro, outros implorando socorro. E cabe a gente baixar o orgulho, baixar a bola, e dizer assim, não, porque eu sou... Não, você não é nada. Você é alguém que deve servir. Não, mas é porque eu fui... Não, você não foi nada. E Jesus, que foi Jesus, que é Jesus, e que veio aqui na terra, não carregou a própria cruz. Não se colocou numa condição de humildade para abraçar a missão que se propôs fazer. Quem és tu? Jesus, que é Jesus, fez o que fez. Quem és tu? Não tem carteirada no mundo espiritual. Não tem essa de dizer assim, olha aqui, não, eu fui padre, eu fui pastor, eu fui isso, eu fui aquilo outro. Não tem isso, não tem carteirada. Então baixa a Cristo, baixa a bola. Sede humilde para poder resgatar aquilo que se faz necessário. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações, dando-nos a certeza de que
respondia ao chamamento silencioso da orientadora, alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto pela delicadeza e generosidade radiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada, que cumprimentou-nos cortês e recolhida. Dispensávamos qualquer apresentação. Trata-se de Ernestina, a dedicada mãe. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico, que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito, igualmente invocava o nome da mãe, como se fosse chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou-a, então, de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supremo. Mãe, minha mãe, gritava, colando a cabeça ao tórax, inclinado para frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando talvez o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou. A justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou-se mais perto do coração e falou comovida. Eu não sei, meu filho, se fostes criminoso. Eu sei que te amo com toda a minha alma. Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa, o desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento desta hora? Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai, de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus, dentro das sombras do sofrimento, é como um raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos nós tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos. Entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, o mergulho na lama ou nas furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia. O mísero contemplava, elevado como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão da sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão, falou entristamente. Não, meu filho, foste enfermo, como nós outros. Escustastes a sugestão do mal e cultivastes úlceras dolorosas. Desequilibrastes o coração resvalado no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres. Adquirimos valores novos
ao preço do nosso próprio esforço na paciente edificação do nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida dos meus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre? Admitirias, acaso, que apenas o carinho materno me garantiria posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e as chuvas de experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-lhes a gastar valiosas possibilidades do tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao ciclo das sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? Veja o acolhimento que a mãezinha dele faz, né? Ele dizendo, olha, eu sou culpado, eu sou a pior das criaturas, eu errei, né? Como é que você gosta de mim enquanto todo mundo me detesta? E ela diz, meu filho, ninguém aqui está na posição de dizer, olha, eu sou mais, eu tenho isso, eu sou aquilo, não. Está todo mundo tentando ali aprender. Está todo mundo caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. A diferença é que a gente está trabalhando, está se esforçando, está buscando Deus, está se melhorando pouco a pouco. Então, não está na hora da gente sair, e você sair desse momento de sombras e buscar as luzes. Está na hora de parar de sofrer, vamos caminhar agora para a luz. Porque o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Nós nunca somos abandonados, nunca. Pior coisa que você fez na vida tem recomeço. Pior besteira que você fez que eu possa imaginar tem recomeço. E Deus nos fornece a possibilidade de recomeço, sempre. Vai ser fácil? Claro que não vai ser, mas há recomeço. Há luz no fim do túnel. Porque o destino de cada um de nós é sermos anjos, como diz a luz, a música, né? O olhar do infeliz adquiriria uma diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina, transformaria a mente, pouco a pouco, reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos, obstáculo insuperável à realização de que necessitais presentemente. Todos aqueles a quem feristes não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício a existência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente, em fé viva, e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e praticá-lo. Sem esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistar semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rócio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique as bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura, porque não confiamos de maneira absoluta no supremo poder. Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso pode tudo. Então veja que a colocação que ela o faz, né? Eu acho essa frase ela muito bonita.
desculpa, em que ela coloca aqui, pede... Ela diz, olha, existem muitos equívocos, as pessoas que você fez mal são pessoas que ainda estão por aí, né? E que elas não vão sumir de um momento para outro, mas é necessário que, para que haja êxito nessa reestruturação, nessa evolução, é necessário que exista essa vontade legítima e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e praticá-lo. É de reconhecer, de dizer assim, olha, ok, a gente vai... eu errei, eu fiz o errado, eu não tenho como voltar. Isso é um fato, eu não tenho como voltar, mas eu vou me esforçar para o melhoramento a partir de agora. Eu vou compreender o bem que eu preciso fazer, eu preciso resgatar essas pessoas. O que eu posso fazer de mim? Como é que eu posso resgatar os equívocos que ali eu cometi? Precisamos confiar. E aí ela diz assim, e naqueles momentos em que a gente acha assim, não vai dar certo, eu não consigo, eu não mereço, que a gente possa solicitar ali, fazer as nossas orações, né? E pedir esperança. Bonito isso, né? Se a consciência te acusa, roga a Jesus, orvalhe o teu íntimo de santificado esperança. Então, naquele momento que a gente não consiga, ou eu sou muito ruim, não vai dar certo, que a gente faça as orações a Deus e diga assim, oh Deus, me dá esperança, me ajuda, me dá forças, e me ajuda nesse momento. E a esperança que surge no nosso coração é o suficiente para que fortifique bênçãos de paz e de felicidade. Bonito isso, né? A gente precisa confiar de fato no supremo poder. Precisamos ter essa confiança em Deus. Reconhecer que a gente errou, mas que a gente quer melhorar. E que Jesus vai sempre nos fornecer, que Deus vai sempre nos fornecer ali as possibilidades do recomeço. A gente vai parar por aqui. A gente dá sequência aí ao nosso estudo no nosso próximo encontro. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. É sempre um prazer a gente dar sequência às nossas reflexões aqui dentro dessa obra extraordinária que nos revelam coisas práticas do que acontece com as nossas ações. Quando nós praticamos as nossas ações aqui, o que acontece do lado de lá? Né? A gente sai de uma teoria e visualiza exemplos práticos, né? O que é muito importante. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Nos encontramos no nosso próximo domingo. Até lá. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou o programa A Vida no Mundo Espiritual. Próximo domingo estaremos de volta. Aguardamos todos vocês. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor, basta escanear o QR Code da tela. A sua colaboração é muito importante para nos ajudar a levar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.